E aí quando a gente começa a falar sobre ciência e direito criminal como ciência, que é o que a gente vê do lado da faculdade, quando você senta, por exemplo, uma pessoa que é totalmente leiga fala, caramba, como é que é defender um criminoso? É tranquilo, você tem lá uma lista, isso aqui é assim, essa prova aqui não prova isso, então você segue uma lista, não é uma coisa sentimental, porque você estudou como ciência isso. Uhum. E isso exige uma profundidade do debate. Teve uma pessoa famosa que ele colocou uma pergunta muito legal que ele soltou no Twitter, é legal, mas é polêmica, ele falou assim, é crime ter uma opinião racista? E aí causou aquele burburinho, teve um advogado criminalista que fez uma resposta perfeita. Só que a resposta dele é perfeita e eu entendi porque eu estudei direito criminal. Então eu vou falar e aí, quem sabe vocês não podem comentar. Legal. Então a pergunta foi, né? É crime ter uma opinião racista? E esse advogado é o Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista. Uhum. Ele respondeu assim, se a opinião se torna pública, sim, pode ser crime. Se ela ficar só na cabeça de quem pensa, assim deveria ser motivo de profunda vergonha. E um motivo a uma reflexão, um convite à reflexão. A pergunta é tecnicamente perfeita porque ele explicou o crime que acontece e um crime que ficou na sua cabeça. O que você tem a me falar? Faz sentido isso que eu estou falando? É isso mesmo? Olha, eu acho... A gente está vivendo um momento tão complicado, né? Porque, lógico, você faz uma pergunta pontual no sentido... Uma manifestação, assim, uma opinião racista. Claro que isso é ilegal em todos os seus termos, seja civil, criminal, etc., esse tipo de manifestação. Mas o problema é que nós vivemos um momento em que você briga com o politicamente correto. E esse politicamente correto, na visão de alguns, significa posso falar o que eu quero de quem eu quero. E as coisas não funcionam bem assim. Eu não vejo o problema de você ser preconceituoso. Você pode ter um preconceito no seu íntimo. Eu posso ter preconceito com X, com Y. Mas eu externalizar isso, aí é um enorme problema, né? A partir do momento que eu começo a externalizar, eu começo a ofender pessoas e publicar. E mais, se eu sou o Rafael aqui de Londrina, a minha opinião ela atinge 10 pessoas. Se eu sou um deputado federal, a minha opinião atinge 20 milhões de pessoas. E hoje você percebe muita confusão entre o que é liberdade de expressão, entre o que é preconceito, entre o que é racismo, que daí é outra história ainda. Você chega ainda mais... que é crime. Que é crime. Você tem ali de N formas. Quando nós falamos essa situação do racismo, muitas vezes é uma ofensa verbal, né? O racismo ele pode se dividir depois em situações de você restringir acesso, coisas bem mais sérias. Mas eu não posso, e a gente tem que tomar cuidado. Eu não tenho... A gente está fazendo um podcast aqui, eu posso falar o que eu quiser? Eu posso. Não vai acontecer nada. Se eu começar a falar A, B, C... mas isso vai me gerar consequências. Se alguém aqui assistiu e falou assim, o que o Rafael falou ali, eu não gostei. Isso me ofende. Tudo bem? Eu vou responder e tá tudo certo. Civilmente, criminalmente. Isso é liberdade de expressão, com certeza. Até porque na vida real a pessoa pode responder e falar, eu não concordo. Por exemplo. E sim. Aí é aí que começa a liberdade, né, de expressão. A minha liberdade bate na tua. Eu não concordo por isso, isso, isso. Sim. Por exemplo. Mas eu não tenho o direito de ofender ninguém. Não. Eu não tenho o direito de falar. Eu não sei se vocês viram, hoje, uma mulher, ela estava na TV falando sobre segurança pública. E ela era negra. E ela tinha cabelo, assim, e daí esse cabelo dela, um estilo pra cima e tal. E um cara veio lá e deu risada, falou assim, especialista em segurança pública? Pesado, né? Pesado. E isso vai ter consequência, lógico que vai ter consequência, a maneira como tá. Mas ele pode falar isso? Pode, é liberdade de expressão dele. Mas você vai ter consequências e tá tudo certo quanto a isso. Existe uma restrição legal. E hoje o debate está muito contaminado. Ao mesmo tempo que esse incentivo do politicamente incorreto tal, é uma grande bobagem, né? Em que você está dando voz para um monte de gente aí que não tem nada a acrescentar. Essa é a grande verdade. Acha que a Beatriz tem Twitter, não sei se vocês têm Twitter também. O Twitter é muito bom, porque ele te dá um acesso à informação muito rápida. Mas o Twitter é uma guerra em que todo mundo xinga todo mundo e não tem nexo. De todos os lados, de né? todos os lados. Quando a gente... a crítica, a gente sempre fala sobre isso. A gente tem um viés político, que nós dois coadunamos, mas aí, às vezes, o nosso lado também, ele força muito a barra. E ele extrapola. Aquilo que ele critica é aquilo que ele faz. Então, o Twitter, ele é um ambiente muito tóxico, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente que você consegue fazer muitas reflexões, porque você tem acesso
há pessoas que pensam diferente, que pensam de diversos modos, e aí você consegue tirar suas conclusões. Mas aí quando você pensa no quanto de gente que é infectada e que recebe alguns tipos de opiniões e consideram normal, então eu acho que o problema da ofensa é esse. Você pode fazer isso. Só que a partir do momento que você faz isso e você é uma figura pública e você é uma pessoa, você é um influenciador digital, né, que é o que tá em voga agora, a partir do momento que você é essa pessoa que influencia, quantas pessoas você atinge, quantas pessoas você legitima a pensarem dessa forma? Eu não acho normal você estar num estádio de futebol e você fazer trejeitos de macaco para um jogador de futebol. Isso, assim, isso é inaceitável. Como sociedade, isso é inaceitável. A sociedade, ela não deveria aplaudir algo assim. E as pessoas acham legal. Misoginia. Não sei que mulher é burra. Nossa, eu já li diversos comentários. Nossa, bonita, mas burra, do jeito que eu gosto. Esses dias eu li um negócio assim, e aí você vê lá, 500 curtidas, 50 mil compartilhamentos. E você fala, onde que a gente errou? Sabe? Isso não é normal. Isso não é normal. Então, eu acho que vai muito pra quantas pessoas que você atinge a partir do momento que você faz esse tipo de comentário. E a gente entra numa questão de vacina também, né? De discutir, nossa, a vacina, eu vou ficar demente daqui 10 anos? Tá, mas um ponto que particularmente, é bem particular mesmo, anticoncepcional. Tomamos anticoncepcional dá trombose, isso é cientificamente comprovado. Dá trombose, dá diversos problemas para a mulher. E ninguém nunca questionou. Eu nunca vi uma autoridade pública chegar e falar, anticoncepcional, não sei o quê. Não, isso não acontece. Entende? Então, gostaria de discutir isso com vocês. O que vocês acham? Até assim, fazendo um contraponto antes. Esses dias eu tava numa conversa, você acaba às vezes ficando até meio chato, né? Aí a pessoa fez a piada, eu não ri. Daí ele falou assim, mas... Eu falei, cara, isso não é engraçado. Esse é um climão, né? Esse é um climão, mas é um tipo de papo, assim, que já não faz mais sentido. Porque esse tipo de brincadeira, internamente tem N coisas ali, que estão arraigadas. E essa brincadeira, ela gera N coisas. E não é engraçado. Chega um momento que fala, não é, cara. Isso aí não... Lógico, é ruim esse sentimento com uma pessoa que você conhece... Mas brincadeira você não pode fazer, mas não dá. A sociedade pensou, a sociedade evoluiu, isso já não é mais engraçado. Quando você fala isso, eu não posso ter, você não pode ter. A resposta é essa. E ao mesmo tempo, Murilo, esses dias eu brincava com a Beatriz, a gente ouve tanto, eu sou pacífico, mas eu falei pra ela, tem hora que não dá pra ser. Tem hora que você tem que trucar mesmo, porque não é normal aquele sujeito que está fazendo algo errado, ou algo que não é de acordo com a lei que seja, ou de acordo, sei lá, com a ética vigente, que você tenha que aguentar isso. Não, fala assim, isso aí não é assim não, cara, não é assim. E até brincadeira, quando a Beatriz fala aqui do negócio da vacina, esses dias eu estava no restaurante e o cara estava sem máscara. E daí só ele sem máscara. E todo mundo de máscara, todo mundo pegando... No aeroporto. Daí eu cheguei e falei, tem que botar máscara. Provavelmente... Se fosse um cara mais... Eu ia arrumar um BO, ia dar treta. Mas tem que botar máscara, cara. Ou sai, vai fazer em outro local. E isso faz parte ali de um sentimento de coletividade que às vezes as pessoas não entendem. Na situação que você coloca da vacina, de fato, né? Você tem toda uma construção aqui de tudo que se coloca ali, de que tem efeitos adversos, tem risco, mas nunca houve problema. Mas aí a questão da vacina entra numa situação ideológica agora que ruim, né? Que uma mas bobagem. Mas tudo tem problema e ninguém nunca discute, né? E aí a vacina é um problema. H1N1 também foi criada, né, em situação de emergência. A gente tem que entender o contexto que a gente está vivendo, o contexto que a gente viveu. A gente precisa, é o que a gente tem. E os dados não mentem. E aí, mas eu sou saudável, eu me alimento bem. Poxa, mas não é só você, não é sobre você, né? É sobre todo mundo, porque a gente também tem pessoas que não podem tomar vacina por questões biológicas e que precisam estar protegidas, né? E eu acho extremamente complicada essa situação que a gente está vivendo de divergência só por questões políticas, porque a gente tem outros aspectos que nunca ninguém discutiu, nunca ninguém viu problema, e se daqui 5 dias todo mundo falar que a Apple
sei lá, uma empresa de telefone, ela produz um celular que emite muita radioatividade, que daqui 40 anos todo mundo vai ter câncer. Todo mundo vai parar de usar celular? Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Mas aí chega uma pessoa e fala, eu não vou tomar vacina. E não vou tomar vacina porque eu não sei se é confiável. Mas o que é confiável? O que é confiável? O que a gente consome que é confiável? O que a gente tem contato diariamente que é confiável? Isso ninguém discute. Interessante. Tem um escritor, o Nassim Taleb, ele escreve muito sobre investimentos. O livro famoso dele é o Cisne Negro. Uhum. E ele fala sobre... Tem um livro dele que chama Iludidos pelo Acaso, que é como se fosse uma sequência, né? O Cisne Negro é um dos últimos lá. E ele fala sobre como que a gente se convence com coisas que nos interessam. E volta a conversa do que a gente falou, o que é fazer ciência. No direito, você começa sabendo onde você quer terminar. Ou seja, você tem dois caminhos. Um caminho você vai ficar pegando citação de tudo que te convém, e que às vezes não é... a pessoa não está falando aquilo, ou você vai fazer uma pesquisa dura até o fim, profunda, e vai provar que aquilo lá que você escreveu está certo. Ou não, você vai ter a cara de falar, não, eu errei. Mas então, você ser iludido pela casa é isso, é você olhar para o lado de uma coisa e ignorar completamente outra. Então, eu trabalho também muito no escritório com defesa médica, defesa de hospital. E às vezes você tem um caso em que a pessoa fala o seguinte, olha, esse exame tem esse risco aqui, isso aqui é um risco do exame, e a pessoa passou por um problema. E aí fala, olha, você assumiu esse risco. É por isso que é tão necessário hoje o termo de consentimento, né? Uhum. Mas é para você falar, olha, isso aqui pode acontecer. Você está andando de carro, você pode bater o carro. Você está andando de avião, o avião Sim. pode cair. E pode não ser culpa de ninguém. Uhum. Mas em relação à vacina, assim, eu sou muito a favor de vacina. Eu vacinei, tomei as 3 doses. E eu acho que e hoje o meu dentista, a primeira coisa que ele falou assim, eu fui nele e falou, e aí, vacinou? Eu falei, lógico que eu vacinei. Eu falei, e se eu não vacinar, ele vai lá, vai. Você fica sempre nessa. E aí, você vai vacinar seu filho? E aí, o que você acha? Porque você já dá uma separada, né? Vai vacinar, não vai, fica naquela. E aí a vacinação de criança é o tabu, mas a gente nem tem que entrar. Mas o argumento é bom, Mas é né? sempre a pergunta, e aí, vacinou? Aí você fica... Mas o argumento é bom, porque quem duvida da vacina, ele te coloca no argumento que ele fala assim, mas você também não me comprovou que ela não causa nada. Exatamente. Mas não é assim que funciona, né? A causalidade tem que ser você, não eu. Então você cria uma discussão que é uma discussão inversa. Assim, mas você também me mostrou que não vai acontecer nada. Poxa, mas eu te mostrei que os efeitos adversos possivelmente são esses, mínimos, isso que eu tenho de prova. Mas você tem que me provar que ela não... Esse é o debate do... E daí não existe isso, né? Esse é o debate do Taleb, que eu falei no cisne negro. Exato, não, sim. Nenhum cisne branco prova que exato. tem o cisne negro. Assim, é a mesma coisa. E daí eu vi hoje, porque daí o sujeito tava debatendo assim, mas você não me provou que não acontece nada, mas... Eu não tenho que provar, e outra, quem tá duvidando é você, então me mostra, né? A não ser que seja aqueles vídeos de WhatsApp, o sujeito mostra lá, alguém fala, todo mundo morreu. Aí é loucura, né? Você se informar por WhatsApp pra... porque você acha que os meios de comunicação tradicionais são insuficientes, você obter notícia por meio de WhatsApp, aí eu não consigo conversar. É quase igual a TV, né? Eu parei de assistir TV faz muito tempo já, eu achei que ia fazer falta, não fez nenhuma falta. Acho que eu sou mais informado, porque eu recebo menos informação, né? Não fico no Band News lá, ouvindo 24 horas se o Bolsonaro espirrou, se o não sei quem... Vamos... Tá jogando videogame, né? Qual que é a pauta do dia? Se é videogame, vai andar de lancha, o que vai fazer?